Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre o crescimento, a expansão do movimento espírita, não só no Brasil, mas no mundo. Para conversar conosco, temos a alegria de receber o vice-presidente de unificação aqui da Federação Espírita de Goiás, Aston Brian Leão. Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcídio Sarroris. O programa Encontro Fraterno foi feito para você. Fique conosco. Estamos então começando o nosso bate-papo com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso amigo Aston. Aston, bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Alegria nossa, Ivana. É sempre bom podermos falar do movimento espírita. Aston, para muitas pessoas, doutrina espírita é algo que sempre existiu. Depois, quando nós vamos buscar nos livros, nas obras básicas, nós vamos descobrir que o espiritismo foi uma doutrina que surgiu num determinado momento. Quando e onde surgiu a doutrina espírita? Com certeza, os princípios da doutrina espírita sempre existiram, em toda a época da humanidade, desde que nós existimos. Agora, como doutrina, ela surgiu na França, com Allan Kardec, que na verdade é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que despertou a curiosidade por acontecimentos que estavam surgindo na época. Ele buscou, através de perguntas aos espíritos, e compilou, na verdade, 5 grandes obras que hoje sintetizam, vamos dizer assim, as obras básicas dessa doutrina, que na verdade é uma doutrina dos espíritos. E Kardec teve o trabalho de compilar, de codificar, mas são leis naturais, são ensinamentos sobre todos os aspectos da vida, tanto material quanto espiritual. Existia um planejamento por parte, vamos dizer assim, da equipe de Jesus, para nos trazer esses ensinos que seriam profundos e promoveriam uma grande mudança na humanidade, né? Então surgiu assim, em 1º de abril de 57, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e posteriormente mais 4 grandes obras derivadas do próprio Livro dos Espíritos, com esses ensinamentos que viriam então mostrar a nossa realidade espiritual. Foi algo muito importante naquela época. Aston, e falando aí sobre Allan Kardec, né? Você já nos disse que na verdade era um pseudônimo. Por que ele não utilizou o seu nome, que era um nome respeitado na época, não é? Principalmente no meio acadêmico, científico, como professor Hippolyte? Exatamente, para que não houvesse uma ligação de que a doutrina foi criada pelo professor. Esse pseudônimo viria tirar o caráter de personalismo da doutrina, porque não era dele. Ele era apenas um instrumento. E como instrumento, ele achou necessário utilizar esse pseudônimo, que na verdade era um nome dele numa reencarnação anterior que ele teve com os druidas, né, o povo celta na época, e ele então utilizou esse nome, Allan Kardec. Então era para não trazer, a doutrina não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Ah, então, isso que eu ia te perguntar. Então, na verdade, quem criou, quem mandou todos esses ensinamentos foram vários espíritos. Sim, e com uma característica interessante. Essa universalidade dos ensinos, Kardec fez questão. Porque, não sei se você sabe, a época de Kardec, a França vinha de alguns problemas que aconteceram pós a Revolução Francesa que teve. Até então, o povo era muito massacrado, sofrido, e essa Revolução Industrial, e com a vinda de Bonaparte, que foi um dos grandes instrumentos da espiritualidade para haver mudanças na sociedade da época, nós temos aí o próprio iluminismo que surgiu nessa época, né, o positivismo. Então veio trazer uma série de mudanças na sociedade da época. Então, na verdade, esse plano é um plano de Jesus. Foi necessário fazer uma grande mudança do seu evangelho para que os homens pudessem modificar. Não sei se você se recorda, seria interessante nós abrirmos esse espaço, porque Jesus esteve na Terra no século XIV, espiritualmente, com a equipe espiritual que veio visitar a Terra.
E nesse período ele fica muito triste, porque ele vê que os homens estavam brigando uns com os outros, estavam tirando vidas uns dos outros, e a grande maioria em nome do seu Evangelho. Isso provocou uma tristeza imensa em Jesus, na qual ele então resolve fazer uma mudança de planos e procuraria então, vamos dizer assim, um local aonde o seu Evangelho pudesse novamente voltar e fazendo também com que realizasse a sua promessa do Consolador que viria. Unindo isso, deveria ser num local onde o povo, as almas, ainda não tivesse a maldade, a revolta que estava vivendo a sociedade naquela época. Essa é uma das razões da transferência do Evangelho da Palestina para as terras do Cruzeiro do Sul. Mas para isso precisaria passar num grande centro, que era, na verdade, na época, o grande centro cultural era a Europa, e a França em especial, porque estava tudo sendo modificado, a própria sociedade, buscando novos conceitos, inclusive todos os princípios, vamos dizer assim, dos direitos humanos surgiram naquela época, o que nós temos hoje de direitos humanos, né? Então foi um período realmente muito importante na humanidade. E a doutrina, ela teria que vir. Por isso que nós falamos, ela não é de Kardec. É dos Espíritos, é uma equipe de Jesus trabalhando para trazer novamente o seu Evangelho com clareza, mas incorporando ao seu Evangelho o caráter espiritual, né, que é importante, demonstrando a nossa própria realidade, que é a realidade do Espírito. Então foi um momento importante, né, para o surgimento da doutrina. Por isso que ela não é de Kardec e a preocupação dele de não personalizar ele a doutrina, mas a Jesus aos Espíritos. Bom, nós estamos então falando aí sobre o surgimento da doutrina espírita, já vimos que ela surgiu na França, né, com Allan Kardec. Mas e o movimento espírita, como surgiu? Você fica sabendo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Olá! Nós da Federação Espírita do Estado de Goiás queremos convidá-los para estarem conosco no Carnaval de 2013 em Goiânia. Nesse período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nesse evento, você tem oportunidade de programação para toda a família, adultos, juventude, infância. Será uma grande alegria tê-los todos conosco, porque trata-se também de um momento de confraternização, de rever os amigos, de fazer novos amigos que vêm para Goiânia, oriundos de vários estados do Brasil inteiro. Venham para Goiânia, participem conosco desse congresso, que é uma verdadeira festa de luz do movimento espírita do Estado de Goiás. Te esperamos aqui! Estamos de volta conversando com o nosso amigo Aston sobre a doutrina espírita, como surgiu, o movimento espírita e o seu crescimento. Aston, falamos aí então um pouco do surgimento da doutrina, do contexto, da época, mas e o movimento espírita? Não é? Porque nós sabemos que nós temos a doutrina e o movimento. Primeiro, qual seria a diferença entre doutrina e movimento? E quando, como surgiu esse movimento? A doutrina é o que está nas obras básicas, esse conjunto de ensinamentos trazido que está ali. Assim como a doutrina do Cristo, né? O seu Evangelho que traduz a sua doutrina também. O movimento é quando nós, os homens, iniciamos o processo de trabalhar com esses ensinos. Então, o próprio nome, o movimento, no caso espírita. E como que ele surgiu? Um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, então a curiosidade era geral, né? E o pessoal queria conhecer detalhes, conhecer mais coisas. Então Kardec já lança, um ano após, em abril de 58, ele já lança a Revista Espírita, que era uma oportunidade de colocar artigos, discutir problemas também na revista. E ao mesmo tempo, ele inicia a criação
do primeiro centro espírita, vamos dizer assim, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E assim, então, iniciava o primeiro núcleo de movimento para buscar o estudo do ensino espírita. Então, já inicia um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos. Que interessante. Então, na verdade, foi o próprio Kardec, o fundador do primeiro centro espírita. Exatamente. E tem um detalhe interessante, que na época do lançamento do primeiro centro, da criação do primeiro centro espírita, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a França, Napoleão III no caso, tinha sofrido um atentado de um revolucionário italiano, que era o Félix Orsini, e com isso surgiu uma lei de segurança nacional. E na França não podia ninguém se reunir, mais de 20 pessoas, sem autorização do governo, que seria o próprio órgão de justiça do governo. E exatamente estava naquele período e Kardec iniciava então o primeiro centro espírita. E para isso, como autorizar? Porque ele começou trabalhando na sua própria casa com 8 a 10 pessoas. As reuniões eram às terças-feiras, que iniciavam os estudos. Mas para oficializar e para que tivesse muita gente procurando passar de 20 pessoas para frequentar, ele tinha que ter uma autorização. E aí então, o que aconteceu? Ele busca o registro da instituição e nesse período foi nomeado um general que era o encarregado dessa segurança e em 15 dias ele autoriza o funcionamento do primeiro centro espírita. Na verdade, algo assim que não era por acaso, né? Em 15 dias, algo que demorava normalmente, quando se pedia, em torno de 3 meses. Olha só. Pastor, e no Brasil? Como é que surgiu, como é que o Espiritismo chegou aqui no Brasil? Bom, a mesma época que o Espiritismo estava surgindo na França, vamos dizer assim, o corpo da doutrina espírita, a homeopatia também iniciava os seus primórdios. E, através da homeopatia, já iniciava um processo de trabalho no Brasil. Tanto é que em 1853, 2 portugueses iniciaram o trabalho de homeopatia e utilizavam o magnetismo também no trabalho de homeopatia. E a homeopatia tinha uma relação importante, porque os seus fundamentos trazem noções de espiritualidade, né? Que são energias, trabalha diretamente com o perispírito, uma série de coisas que na época eram colocadas. Com o surgimento, com a vinda da homeopatia, em seguida nós tivemos alguns jornais importantes do Brasil falando dos fenômenos de Heidesville, das mesas girantes da França, muito antes do surgimento do Livro dos Espíritos. E com isso, então, alguns jornais no Rio de Janeiro, né, Pernambuco, no Ceará, já noticiavam esses fatos. Então já começava a despertar a procura pela doutrina espírita no Brasil. E em 1865 surge o primeiro centro espírita na Bahia. E também uma das primeiras mensagens espíritas por Teles de Menezes, né? E isso então já começa a surgir o primeiro centro espírita. 8 anos depois surge no Rio de Janeiro o Grupo Confúcio, já em 1873. Ele teve pouco tempo de existência, mas foi o início das atividades. E já com a implantação desses centros no Brasil, havia necessidade, então, de iniciar o processo de tradução das obras. E aí nós temos Joaquim Travasso, fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos, foi quando ele presenteou Bezerra de Menezes, que nesse período já estava no Rio de Janeiro, e Bezerra, então, já, ao ler o Livro dos Espíritos, já percebeu isso aqui, parece que eu já conheço tudo, né? E então aí inicia o grande processo de surgimento. Posteriormente, em 1884, nós temos com Elias Barbosa a fundação da Federação Espírita Brasileira, mais alguns companheiros, né? Posteriormente, ele já havia fundado um ano antes o Reformador,
depois passou tudo para a Federação. O Reformador, que é a revista editada até hoje pela Federação Espírita Brasileira. Pela Federação, que aliás é um instrumento de divulgação muito bom, né? E que a gente toma conhecimento das atividades do movimento espírita ali, aliás com artigos, coisas importantes. Aston, mas e você falou aí em Dr. Bezerra de Menezes, qual foi o papel dele nessa consolidação do movimento espírita no Brasil? Sim, após o término das atividades do Grupo Confúcio, que foi criado por inspiração do próprio Ismael, né? Porque nós sabemos que esse trabalho de transferência do Evangelho para as terras do Cruzeiro é um projeto de Jesus. E Ismael é, na verdade, o nosso guia espiritual. Então Ismael orienta a criação desse primeiro centro. Quando esse centro ele encerra suas atividades, e já os grupos iniciando todo aquele processo, vários centros se formando, começaram a haver grandes divergências. Alguns problemas, uns queriam que fosse só a parte evangélica, outros queriam que tivesse o lado científico, outros achavam que era só o lado científico, e começaram a haver divergências nas atividades das casas espíritas. E aí foi nesse período, então, com o objetivo de reunir esses grupos, de fortalecer, de unir, é que foi criada a Federação, né? E aí o Dr. Bezerra assume, logo após a proclamação da República, foi em 1889, ele assume, então, a presidência da FEB durante um ano, com o objetivo de reunir essas casas espíritas. Então ele teve um papel fundamental, a convite de Ismael, ele recebe essa incumbência e então ele inicia o processo de união, né, dos espíritas e de unificação do movimento espírita. O importante é nesse sentido, é nós unirmos. E ele tem mensagens sublimes sobre esse aspecto, onde muitos espíritos ainda nem entendem o papel da unificação, né? A unificação é um trabalho de união. É um trabalho. Bom, e nós vamos falar de unificação no próximo bloco. Você vai entender como é que funciona essa questão da unificação. Mas antes você vai acompanhar Calcide Sarroriz com o quadro O Evangelho Responde. Voltamos já. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É o capítulo das parábolas, uma atrás da outra. Parábola do semeador, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, parábola do joio e do trigo, parábola do tesouro, da pérola, da rede, e vai para aí afora. Jesus emenda uma parábola atrás da outra, dizendo: o reino dos céus é semelhante. E aí conta a parábola, para a gente pensar muito, imaginar como realizar o reino de Deus, pensando nesses ensinamentos extraordinários, que pouca modificação sofreram ao longo do tempo, não deram muita importância para as historinhas que Jesus contou. Elas trazem, então, a síntese da ideia do Cristo diretamente para nós. Mas eu gostaria de me prender aqui a uma conclusão que Jesus chega depois de contar essas inúmeras parábolas. Diz ele o seguinte: indaga ele aos discípulos, às pessoas que ouviam: vocês entenderam tudo isso? E elas responderam: sim. Jesus, então, dá um ensinamento. Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E muito estudioso fica indagando: mas como coisas novas e velhas? Coisas velhas, ou seja, coisas que não têm sentido, não têm orientação, já estão superadas, fora de moda, é isso? Claro que não. É claro que não. Todo escriba, o escriba era aquele que era incumbido de escrever, de ensinar.
todo escriba tira do seu tesouro, que realizou o reino de Deus em si, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nós temos na nossa mente, no nosso arquivo, na nossa memória, os conhecimentos que adquirimos nesta existência, coisas novas. Mas temos também, e todos têm, as coisas velhas, conhecimentos que adquiriu no passado, nas vidas passadas, nas existências anteriores. Todo aquele que realiza o reino de Deus em si, tornou-se discípulo, tem coisas novas que aprendeu na presente encarnação, boas para ensinar, mas também coisas velhas, boas para ensinar. Já estão assentadas nele há muito tempo. É Jesus mostrando para nós aqui como é formada a nossa rede de conhecimentos. Por que determinadas pessoas têm facilidade para uma coisa, uma profissão, para música, para teatro, para uma profissão, para uma língua, e outras não? Porque essas detêm já o conhecimento. Aquilo já está assentado na sua memória. Coisas velhas, já assentadas no seu conhecimento. Basta um pequeno ensaio, uma leitura, um pequeno estudo a respeito daquilo, e tudo aquilo sobe novamente, vem à consciência. Temos em nós guardados, naquilo que se chama de inconsciente, as experiências pretéritas. E que essas experiências sejam coisas extraordinárias, para que a gente possa proceder como o escriba, que é discípulo do reino de Deus, trazendo um ensinamento já assentado em nós, para todos aqueles que também almejam o reino de Deus. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando com o nosso companheiro Aston sobre o movimento espírita. Aston, ficamos então agora de falar um pouquinho sobre o trabalho da unificação. Como é que é feito esse trabalho? É um trabalho interessante, Ivana, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena correção com o fundador da Federação Espírita Reformador, Elias da Silva. Elias Barbosa é o nosso grande companheiro de Uberaba, né? Elias da Silva, um dos pioneiros desse trabalho junto à Federação. Bom, o trabalho de unificação, ele tem uma característica importante, que é tentar não, pelo menos, fortalecer as casas espíritas no sentido que estejam unidas para que a doutrina dos espíritos seja levada a todos os cantos, como a recebemos de Kardec. Então ela tem esse aspecto importante. E o movimento de unificação, ele foi assim quase que, vamos dizer, instalado naquilo que nós temos hoje, já no Pacto Áureo, que aconteceu em outubro de 49. Né? E quando então iniciou o trabalho de criação do Conselho Federativo Nacional dentro da Federação Espírita Brasileira. Aí todas as federativas estaduais do Brasil passou a ter um assento nesse conselho. E anualmente ele se reúne, né, vamos dizer assim, ordinariamente, uma vez por ano, e sempre que for necessário, extraordinariamente, quando necessário.
E lá nós discutimos todos os problemas a nível Brasil. E um detalhe importante, dentro do Conselho Federativo Nacional, ele foi dividido em 4 grandes regiões do Brasil, que foi a região sul, a região norte, a região centro e a Nordeste. Né? E essas regiões trabalham também reunindo seus estados uma vez por ano. E cada federativa, no seu estado, desempenha um trabalho com os seus conselhos regionais. Então, aqui em Goiás, por exemplo, nós temos 34 regiões no estado. E nós reunimos também uma vez por ano, cada local, a gente reúne uma ou mais regiões dessa e cria uma comissão regional e ali convidamos todas as casas espíritas daquela região para discutirmos doutrina espírita com relação ao nosso movimento. Como é que está o trabalho? Onde a federação pode ajudar? O que nós podemos fazer para auxiliar a casa espírita? O que a casa espírita precisa de ajuda para que a gente possa buscar essa ajuda? E ao mesmo tempo, naquele local, que normalmente é um fim de semana ou um domingo todo, nós temos a oportunidade de trocar experiências e de fortalecer a nossa união através da confraternização, através da troca de conhecimentos que nós temos com todos os trabalhadores que compõem essas regiões. Então é algo muito bom, é algo que realmente vem dando a possibilidade do nosso movimento espírita ser forte como ele é hoje. Aliás, é um dos melhores movimentos espíritas do Brasil, já comprovado. O de Goiás. O de Goiás. Puxa vida, que bacana, é bom saber isso, né? E eu posso dizer para vocês, eu que participo desses encontros, que são maravilhosos, vocês também deviam participar. Bom, ação o nosso tempo, infelizmente, já está se encerrando, nós poderíamos aqui ficar falando, tenho certeza que teríamos muito mais informações. Mas qual é a mensagem final que você deixa para aqueles que nos acompanham? Nós não poderíamos deixar de lembrar que dentre os grandes divulgadores da doutrina, dentre eles nós poderíamos citar Caibar Schutter no início dos seus trabalhos, Eurípides Barçanufo, pessoas importantíssimas nesse trabalho inicial da doutrina. Nós não poderíamos deixar de dizer da Caravana da Fraternidade, Leopoldo Machado, nesse grande trabalho que foi, então, o responsável não só pela criação de outras entidades federativas em estados onde não existiam, mas também o grande incentivador das aulas de evangelização para criança e também dos encontros de jovens, das mocidades espíritas. E como não poderia deixar de ser o trabalho do nosso querido Chico, que veio realmente trazer uma complementação e a possibilidade de uma doutrina através de perguntas e respostas, onde nós pudemos então fazer com que esses conceitos trazidos pelos livros que Kardec nos coloca e o Chico, através dos espíritos, conseguiram esmiuçar, detalhar, ampliar a nossa capacidade de entendimento desses ensinos. Então o papel do Chico é extremamente importante, como também tantos outros que vieram trabalhar como Herculano Pires, Ivone Pereira, tantos companheiros, Edivaldo, tantos companheiros que vieram fazer esse trabalho de difusão desses ensinos. E lembrando que é um projeto de Jesus, E gostaríamos de dizer que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não significa tão somente ser um país espíritas, mas um país onde todas as religiões possam estar unidas e que possam complementar os seus ensinos, incorporando essas leis naturais que a doutrina espírita traz. Muito bem. Aston, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós que agradecemos, é um prazer. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado sempre. Que você tenha uma excelente semana. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.